Oi, eu sou o Nicolas, bem-vindos ao canal Nico Outdoor. E, bom, como vocês sabem, né, eu sou gaúcho e postei ali até alguns rios e a minha cidade foi atingida, né, Porto Alegre, por essa enchente aqui, por essa catástrofe natural, no meu estado. E, e eu gostaria de fazer um vídeo, assim, falando um pouco do que eu aprendi com essa catástrofe aí e de uma perspectiva mais sobrevivencialista, assim, né? Eu já falei para vocês aqui sobre estoque de comida, estoque de água, ter um EDC, ter essas coisas, aprender algumas habilidades. E a gente espera treinar, treinar, treinar e nunca usar, só que de vez em quando a gente acaba tendo que utilizar, né? Então aqui está a minha mochila de evasão aí, né? Uma bug out bag. Não precisei sair da minha casa, então acabei utilizando a mochila mais para ajudar outras pessoas, mas né, a gente acaba tendo que usar essas situações aí como aprendizado, né? Então, nesse vídeo aqui é um pouco diferente, né? Realmente não gostaria de estar fazendo um vídeo contando, né, esse tipo de experiência. Gostaria que não tivesse acontecido, mas aconteceu. Então vamos tentar tirar algo bom disso, né? Então vou passar aqui algumas coisas que eu aprendi nesse momento de crise. Como você sabe aqui do canal, eu tenho uma preparação básica, né? Tenho aqui uma mochila de sobrevivência, uma mochila mais de evasão, assim, vamos dizer. Seria para, ou se eu precisar sair de casa, ou se eu precisar voltar para casa, eu vou ter alguma coisa aqui nela. Inclusive, o próximo vídeo que eu pretendo lançar é explicando o que tem nela hoje e mostrando o, algumas coisas que fizeram sentido, algumas coisas que eu acho que foram um pouco inúteis e também mostrar como ela tá, né? Porque alguns itens se foram, né? A gente teve que usar, mas vou dizer que eles estavam aqui, né? Deixar passar mais ou menos a descrição deles, mas depois assim que eu conseguir adquirir esses itens novamente, vou, vou montar novamente a mochila aí para ela ficar com tudo que é necessário para uma situação dessas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma mochila de sobrevivência. Eu sempre fiz assim um pequeno estoque de comida, vamos dizer, chega no final do mês, quando a gente vai fazer o rancho, em vez de comprar tudo que a gente precisa, compra uma latinha a mais de atum, compra uma latinha de milho, compra um saquinho de arroz a mais, esse tipo de coisa, para sempre ter ali um buffer, vamos dizer. Então, o que acontece é que chega numa situação dessas, a gente pode, no momento que a gente está fora de perigo, não atrapalhar os outros, né? Vamos dizer assim, o supermercado ficou lotado, um monte de gente esperada para comprar comida, um monte de gente esperada para comprar água, e eu não precisei ir no supermercado porque eu já tinha um pouco em casa, né? Depois eu tinha um pequeno estoque de água também. Eu tenho um filtro de barro, então além de eu ter um pequeno estoque de água, eu consigo produzir água potável em casa. O filtro de barro é realmente uma coisa que eu acho que faz bastante diferença. E eu acho que uma das coisas que o pessoal mais negligenciou, mais negligencia e agora viu a necessidade é a água, né? A gente está acostumado a fazer uma ligação e vir um motoboy na nossa casa trazer uma bombona de 20 litros. E eu sempre achei isso um absurdo, assim, sabe? Pra gente, a necessidade mais básica que a gente tem é tomar água. A gente não passa pouquíssimo tempo sem água antes de morrer. E a gente necessita que alguém pegue uma moto e traga água para nossa casa, senão a gente não tem o que beber.
Sério, isso é inadmissível, assim. Então, a gente precisa ter um pouco de água em casa e a gente tem que ter maneiras simples e eficientes de filtrar a água. Então, o filtro de barro, assim, é uma coisa que quem não tem ainda em casa, assim que passar essa... Se a pessoa está aqui no Rio Grande do Sul, assim que passar essa crise, adquira um, e se a pessoa não está aqui, adquira um agora. Então, um pequeno estoque de água, mais um filtro de barro, gás ou algum kit de fogo é interessante em casa, né? Fora de casa eu não vejo tanta necessidade. Ter um botijão de gás ou na casa de algum parente ter um botijão de gás. Ah, meu condomínio tem gás central. De novo, é que nem a água. A gente precisa comer todos os dias, a gente praticamente precisa cozinhar todos os dias e a gente depende do gás que outra pessoa nos fornece diariamente, sabe? O ser humano atual, ele não vive um dia sozinho, sabe? É o básico do básico, assim, né? Então, tentar ter esse pouquinho, né? De novo, não tô falando pra gente fazer um investimento enorme do dia pra noite, assim, eu tô dizendo assim, cara, vai lá e compra um botijão de gás. Daqui uns 2, 3 meses, vai lá e compra um filtro de barro. Todo final de mês, compra uma garrafa de 5 litros d'água. Todo final de mês, compra alguma coisa enlatada a mais. Assim, não estou falando para fazer um investimento enorme, eu estou dizendo para fazer pequenos investimentos todos os meses aí, né? Então, e além disso, que vocês sabem, tem vídeo aqui, eu tenho essa cultura aí de ter um kit EDC, né? Então, eu tenho comigo lanterna sempre. Aqui tá a única que me sobrou, as outras eu doei. Lanterna, uma lâmina sempre. Aqui, cadê minha lâmina? Aqui tá a lâmina. Só de exemplo, não é necessariamente essa que eu ando sempre, mas tenha uma lâmina, isso eu reparei assim, muitas vezes lá nos salvamentos tinha gente gritando, alguém traz uma faca, e aí eu lá, outra pessoa, e cortava uma corda ou algo assim, então tenha uma lâmina. Fogo, um isqueiro, alguma coisa assim, sempre é interessante. Lanterna, a gente está muito na moda, assim, vamos dizer, de lanternas que tenham bateria, mas faz muito sentido ainda manter lanternas a pilha, porque isso foi uma coisa que eu reparei, não faltou no supermercado pilha, mas faltou luz durante vários e vários períodos. Então, ter lanternas a bateria, que geralmente são as mais potentes, mas manter ainda uma lanterninha a pilha é sempre bom. Um power bank também, eu acho essencial, e eu pretendo trazer ainda, ver com um amigo meu, um power bank simples e a pilha. A gente não tem isso fácil no mercado, mas é bem possível de fazer assim, ó, 2 fiozinhos ali a gente junta e uma caixinha daquelas de pilha. Assim que isso se normalizar, pretendo trazer um tutorialzinho assim de como fazer um power bank movido a pilha, caso a gente não tenha um power bank aí a bateria. E assim, super barato também, né? Eu acredito que assim, menos de R$ 10 se faça um power bank a pilha. Obviamente ele não é tão eficiente quanto um power bank de verdade, mas vai dar uma carga no celular. E uma coisa que é super importante também, um apito, né? Eu lembro de tá lá no barquinho, andando em Porto Alegre, e o pessoal, alguém tem um apito? Eu disse, pessoal, quando eu tinha 10 anos eu assisti Titanic, achei o filme uma porcaria, porque era 10 anos, eu não tinha entendido nada. Então, assim, eu fiquei 3 horas da minha vida vendo aquele filme, mas aprendi uma coisa, que eu preciso de um apito. Então, tenha um apito, e não custa deixar no carro, deixar na mochila, nesses lugares assim, né? E então o apito é uma coisa super importante. Outra coisa que eu consegui fazer também por estar preparado, o tanque do meu carro, ele está sempre meio cheio. Então chega na metade, eu abasteço, chega na metade, eu abasteço, chega na metade, eu abasteço. O que aconteceu? Quando começou a faltar gasolina, eu não precisei ir até o posto e abastecer o carro. Ou seja, não ajudei,
mas pelo menos não atrapalhei. Não fui um dos desesperados que foi lá abastecer o tanque do carro. Inclusive, tem um galãozinho de combustível, e com ele a gente pôde aí fazer doações aí para o pessoal que estava lá nos resgates, colocar, abastecer, né, os barcos e os jet skis. Então, novo, primeiro passo é se colocar em segurança, depois não utilizar recursos que as outras pessoas estejam necessitando, e terceiro passo é ajudar ainda, né? Então, com essa pequena preparação, vamos dizer, eu consegui não ser parte do problema e consegui ajudar, né? Um pouco, vamos dizer. Água, eu pude doar água sem ter que ir no mercado comprar. Eu tinha garrafa. Tinha amigos meus que vieram com garrafas vazias. Eu disse: não, deixa que eu encho. Leva um tempo para fazer a filtragem, mas eu enchi garrafa de outras pessoas em casa também. Então, assim, a preparação, ela não é uma coisa só para nós, ela é para os outros também, né? E, vamos dizer, tive sorte também, né? Porque a minha casa não foi atingida, então acabei podendo estar disponível para ajudar, não tive que me preocupar com a minha própria segurança, né? Uma outra coisa que eu percebi é que um kit fogo complexo não é eficiente para colocar dentro de uma mochila de evasão. Não teve ninguém cozinhando com seus kits, assim, as pessoas simplesmente saem de casa e comem comida pronta, seja barrinha de cereal, seja barrinha de proteína, seja um pacote de bolacha. Ninguém para, abre um fogareiro, uma panela de acampamento, faz um arroz e frita um ovo, sabe? As pessoas não fazem isso. Então, tem bastante gente que se preocupa com kit fogo. Eu mesmo gosto de ter um kitzinho desses para num acampamento. Agora, é interessante, assim, desenvolver essa habilidade, mas no caso de uma catástrofe dessas, não faz diferença. Eu percebi que a água é a coisa que as pessoas mais negligenciam, né? Eu vejo que, de novo que eu falei, a gente liga, vem o cara da moto, entrega um galão de 20 litros de água na nossa casa. É a coisa mais essencial que a gente tem, e a gente não consegue isso sozinho. E muitas vezes a gente tem um estoque para passar 2 dias, sabe? Tudo consome água. Então, pensem nisso, assim, para beber, um ser humano aí precisa de 3 a 4 litros de água por dia, mais um pouquinho para higiene, mais um pouquinho para, se for para cozinhar e para manter limpo aí uma cozinha, por exemplo. Então, não negligenciem a água, sempre tenham redundância nisso, né? Uma coisa que eu tinha reparado também quando veio o Covid e quando veio aqueles apagões, ter um planejamento assim, né? Por exemplo, ter comida perecível, comida não perecível e comida congelada. Eu mesmo aqui em casa tinha os 3 tipos. O que eu fiz? Primeiro, consumi a comida perecível, caso faltasse luz. Tentei, no primeiro momento, cozinhar utilizando principalmente forno elétrico, justamente porque, se caso a eletricidade faltasse, eu ainda teria mais gás sobrando e mais carvão sobrando, caso eu precisasse cozinhar utilizando carvão. Comi primeiro o alimento mais perecível, depois deixei o que estava congelado, mantive, e o alimento seco ali, grãos, essas coisas, deixei por último. Acabei não precisando descongelar por necessidade, assim, carne congelada e utilizar o carvão para assar, mas sempre tinha essa possibilidade. Sempre é bom ter um saquinho aí de 10 kg de carvão também, quem tem churrasqueira em casa, porque na pior das hipóteses a gente sempre pode fazer um churrasco, né? E eu tô falando sério isso, né? Bastante gente teve aí, a geladeira descongelou, tinha carne lá, e se não tivesse carvão, ia fazer o que com aquela carne? Né? O churrasquinho também, num momento desses, não é uma coisa ruim. Que mais?
Uma coisa muito importante que eu reparei, principalmente ali nos salvamentos, é ter anotado telefones importantes e de algum parente que possa, né, às vezes nos levar. Eu vejo que muita gente saía da sua casa, ia até o ponto ali de barco e dali poderia ir para um abrigo ou poderia ir para casa de algum parente. Só que muitas vezes a pessoa saía de casa com o celular sem bateria e sem o telefone do parente anotado. Então, assim, aí a gente pegava o powerbank, claro, quando dava tempo, né? Pegava o powerbank, carregava um pouco o telefone da pessoa, bem pouquinho geralmente, pegava o telefone daquele parente, como o telefone da pessoa estava com pouca bateria ainda, ligava do nosso telefone mesmo e, e agilizava para aquela pessoa ser resgatada por um parente, justamente para não precisar ir para um abrigo, entende? Então, claro, teve muito abrigo que não foi ocupado 100%, tem espaço ainda para as pessoas, mas não tem por que ir para um abrigo, se pode ir para casa de um parente, né? Sempre melhor. De novo, eu falei ali que é interessante ter lanternas, né? Essa lanterna que foi a única que eu não doei, essa lanterna ela serve para ser encaixada em arma longa, tem review dela aqui no canal, é uma lanterna muito boa e fiquei com ela sempre comigo, né? Por caso eu precisasse, mas as lanternas um pouco mais baratas e que eu tenho em redundância, elas foram doadas, né? Eu vou deixar aqui os modelinhos das lanternas que eu doei. São lanternas extremamente boas, apesar de serem bem baratas, e eu recomendo que se tenha elas em redundância. E de novo também recomendo que se tenha lanternas a pilha. Eu tenho uma lanterninha em formato de lâmpada da Guepardo, que é a pilha, recomendo demais também, justamente porque ela serve para vários propósitos. Aí tem luz de emergência nela e tem a questão da pilha, né? Basta ter aquela lanterna e algumas pilhas vai durar por várias e várias horas. No caso, essa lanterninha aqui da Guepardo, eu acho ela muito boa, formatinho de lâmpada, botãozinho aqui. Ela não é super forte, mas tem um mosquetãozinho aqui em cima, então a gente pode deixar ela assim e trabalhar embaixo. E a gente pode deixar aqui na função de para pedir socorro, né? Excelente opção, também não é muito cara e vai com uma pilha 2A. Apenas uma pilha 2A. E ela dura várias horas, se racionar dura mais tempo ainda. A propaganda diz 10 horas, não sei se ela dura 10 horas na função full, mas ela ajuda bastante. Outra coisa que eu reparei bastante é que a questão de remédio é o seguinte, nessas situações é difícil, né? Acho que aqueles remédios básicos, dor de cabeça, essas coisas assim a gente tem que ter. E faz sentido manter sempre abastecido, né? Não vamos dizer, não esperar acabar para sair correndo e comprar mais. Se puder ter uma semana, 2 semanas, um mês aí de buffer, né? Para justamente antes de acabar já comprar a próxima. Facilita demais, né? Eu vejo que muitas pessoas saíram de casa com pouco remédio, ou às vezes teve gente que teve que voltar para casa para buscar remédio, então muito barco saiu com uma pessoa para voltar para casa para pegar o remédio da avó, para pegar o remédio da mãe, alguma coisa assim. Então é importante assim cuidar dos remédios, eles estarem à mão e se lembrar deles na hora de sair de casa, né? Tem remédio que é simples, mas tem remédio que é bem, bem demorado aí de conseguir. Uma coisa também que a gente não se preocupa muito é com documentos. Eu acho que vale muito a pena ter backup dos documentos, tanto na nuvem, quanto impresso, quanto em pendrive. Eu mesmo tenho que melhorar os meus backups, porque eu vejo que muita gente perdeu o documento, né? Documento boiando, assim,
Teve documentos aí que amigos relataram de documentos antiquíssimos, assim, que estavam lá no meio da água, né? Então, ter um backup de documentos é mais importante do que a gente imagina. E outra coisa que eu reparei, assim, a gente se preocupa muito em sobreviver quando a gente faz uma mochila de sobrevivência. Só que eu reparei que o ser humano se ajudou demais. Então, assim, se a pessoa saísse de casa de bermuda e chinelo de dedo, provavelmente ia conseguir um tênis, meia, cueca, calça, camiseta, casaco, porque foi uma força-tarefa monstruosa, assim. É, foi impressionante ver a, a agilidade, assim, que nós conseguimos trazer muita coisa, assim. Era gente mandando mensagem num grupo dizendo assim, preciso de água em tal abrigo. Chegava lá, 20 minutos depois, o abrigo já tinha mais água do que podia ter, então realmente o pessoal foi eficiente demais em se doar, sabe? Então, uma coisa que, eu, que a gente não se preocupa tanto, mas vou começar a me preocupar mais, é guardar um espacinho na mochila de sobrevivência para itens de valor sentimental, assim, porque roupa tinha sobrando, tinha gente doando, gente doando, gente doando, cobertor tinha gente doando, água tinha gente doando, comida tinha gente doando, mas esses itens de valor sentimental não tem como alguém te doar, né? Então é importante ou ter fotos salvas na nuvem, ter essas coisas bem guardadas, e talvez ter um espacinho para algumas delas na mochila de sobrevivência, porque isso faz bastante diferença. E eu falei que no final eu ia deixar assim as minhas considerações mais importantes e assim, para mim foi bem claro que o ser humano mal é mal, não deixa de ser mal, não é falta de oportunidade. E eles e, e tinha muita gente se aproveitando, tinha muita insegurança, muita gente não quis sair da sua casa, mesmo o primeiro andar estando debaixo d'água, por medo de assalto. É, então, assim, houve violência, houve mais gente disposta a enfrentar a violência do que violência, mas assim, o ser humano deu para ver claramente que o ser humano ruim é ruim mesmo. Não é aquela falta de oportunidade. E, mas também eu pude ver, e isso que foi o que eu aprendi de melhor, assim, teve muita gente se doando, teve muita gente se jogando dentro da água com um colchão inflável para salvar as outras pessoas, sabe? E esse lado do ser humano, assim, apesar de que teve gente que estava preocupado se torcia para o Grêmio, para o Inter, teve gente que estava preocupado com um monte de bobagem, se em manchar sua reputação, teve gente que estava preocupada em tirar fotinho. Agora, a maioria das pessoas se doou e se doou demais. Muita gente colocou sua vida em risco e seu patrimônio em risco. Gente simples, assim, que é pescador e tem um barquinho lá, veio com aquele um barquinho, sabe? Um cara que tem uma caminhonetinha para fazer frete, veio com a sua uma caminhonetinha para fazer frete e colocou dentro da água e ajudou a salvar pessoas, sabe? Teve muita omissão, né? Não vou dizer de onde veio essas omissões, mas teve muita doação, assim. Então, o que me surpreendeu mais foi ver a capacidade do povo de fazer a diferença, assim. O pessoal estava dentro d'água há várias e várias horas e saía, e sai ainda, né?
A gente ainda não terminou, ainda tem gente sendo resgatada, mas a gente teve uma capacidade muito grande de doação, assim, de caridade, né? O pessoal cansado, o pessoal botou o que tinha ali, sabe? Teve muita gente que se doou de maneiras inimagináveis, assim. O pessoal assim de meu clube de tiro mesmo, eu via vários deles botando seus barcos na água, porque muita gente que é do clube de tiro caça, muita gente pesca. Então, assim, muito barco na água, jipe, pessoal de jipe, assim, ó, fora de série. A quantidade de jipe que eu vi sair de guincho, sabe? Porque o pessoal simplesmente entrou na água com os jipe e não quis nem saber. Moeram os jipe. Não sei o prejuízo que cada um ali teve, mas vai dar trabalho para recuperar esses carros. Barco quebrado teve demais. Jet ski quebrado teve demais. Sabe, hélice de barco. Tinha pontos em Porto Alegre que tu via assim, ó, era gente saindo da água com barco, gente entrando, uma oficina de barco no meio da rua, assim, sabe? Então, assim, a capacidade que o povo teve, e eu não digo o povo gaúcho, né? Eu digo o povo brasileiro mesmo, porque a gente não foi só nós aqui do Rio Grande do Sul. Foi gente do Brasil inteiro, assim, tu via gente com sotaques, assim, tipo, como é que essa pessoa chegou aqui tão rápido? Sabe, uns carros com placa de outros estados, com um barquinho em cima, simplesmente apareceram, sabe? Assim, ó, quando viu, tá, mas, é 1.000 quilômetros, tá, 1.000 quilômetros, o cara passou mais de 2 dias rodando, porque as estradas estavam muito interditadas, então não dava para vir rápido, mas assim, ó, doação, doação e doação, assim. Fiquei muito orgulhoso, assim, do nosso povo brasileiro nesse aspecto. E agora vai ser terminar ali, né, um pouco alguns resgates que ainda estão acontecendo, trabalhar nos abrigos aí, porque muita gente vai levar muito tempo para voltar para casa, se é que vai ter casa para voltar, e aprender também com o pessoal aí do interior do estado, por exemplo, que nem a igrejinha, que já estão fazendo a limpeza, porque lá a água já baixou, e reconstruir, né? Esse vídeo acabou ficando meio longo, mas realmente foi um assunto bem importante, né? Espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que a gente possa tirar uma lição e sair mais forte dessa, tá bom? Então, qualquer coisa, podem mandar mensagem, eu respondo aqui, respondo no Instagram também, Nego Outdoor. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser mostrando aqui a mochilinha e contando aí os itens dela que já se foram e os itens dela que foram usados contando a história dela aí ao longo desse nosso acontecimento, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus, rezem aqui pelo estado do Rio Grande do Sul e até o próximo vídeo.